na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os vossos ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Ó Pai, que testemunho maravilhoso, Senhor. O testemunho dos irmãos da igreja de Tessalônica. Apesar de toda a carga que estava sobre os ombros do seu pastor, o apóstolo Paulo, ele, ó Pai, ao se referir a esta igreja, pelo testemunho, pelas virtudes cristãs desta igreja, confessa, apesar de tudo, apesar de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todos os encargos, ele se sentia alegre, ele se sentia aliviado, porque uma igreja que era modelo para todas as igrejas daquela região, portanto, uma igreja que dava muita paz, muita alegria ao seu pastor e também ao seu grande pastor, o nosso Deus.
Ó Pai, que nesta hora, cada um de nós que vai ouvir a mensagem que tu tens para nós nesta manhã, baseado nesta palavra inspirada por ti, e dita a nós, através do apóstolo Paulo, cada um de nós possamos, ó Pai, nesta manhã, nos sentirmos despertados para imitar os irmãos daquela igreja. E muito mais do que isso, fazer como eles fizeram, imitar o apóstolo Paulo e imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Unge-nos com a tua palavra, Senhor. Unge-nos com o poder do teu Santo Espírito para que sejamos instrumento nas tuas mãos para transformar esta igreja numa igreja que se torne modelo para todas as igrejas cristãs da região. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, nós temos uma igreja que dava um orgulho santo ao seu pastor. Apesar de Paulo carregar em seus ombros o fardo esmagador da responsabilidade que ele tinha com aquela igreja e com todas as outras igrejas da região. Mas mesmo em vista de tão pesado encargo, o texto mostra que esta igreja foi a alegria completa de Paulo. Aliviava Paulo. E dava uma alegria muito grande para ele falar para os irmãos daquela igreja. Falar para os irmãos daquela igreja é muito aliviador para o apóstolo Paulo. Muitos criticam o pastor porque não elogia a igreja. Mas por que Paulo elogiou essa igreja? Veja no versículo 3. Quando Paulo lembrava dessa igreja, o que vinha à memória dele? Versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta eram as virtudes cristãs que Paulo reconhecia nesta igreja. E Paulo classifica essas virtudes em duas categorias. Qual era a situação do momento, daquele momento em que se encontrava aquela igreja?
em que se encontrava aqueles irmãos. A fé deles funcionava. Eles não somente diziam de boca, mas, como diz o apóstolo Paulo, era uma fé operosa, cheia de práticas. Então, era a fé que funcionava. Em segundo lugar, ele tinha um amor, mas também não era um amor apenas de palavra, um amor que trabalha, um amor abnegado. E em terceiro lugar, eles eram firmes na esperança. Qual é a esperança deles? A volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. E como eles comprovavam isso? Eles aceitavam a palavra de Deus, lia todo dia, toda hora a palavra de Deus, e cada palavra que eles diziam era baseado na palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Eles eram cheios de Espírito Santo. E diz o apóstolo Paulo que eles tinham uma genuína imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eles resistiam com alegria, felizes da vida, às tribulações do dia a dia em que nós vivemos, e eles repudiavam todo e qualquer tipo de idolatria. E viviam nessa firmeza de esperança na expectativa quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo afirma sem nenhuma sombra de dúvida, ele tinha certeza de que os membros da igreja de Tessalônica faziam parte dos eleitos de Deus. É gostoso pastorear uma igreja e ter certeza de que todos os que fazem parte daquela igreja demonstram ser eleitos de Deus, não são dissimulados, não tentam enganar. Porque o servo de Deus, aquele que vive de joelho aos pés de Deus, lendo a sua palavra, há um dom especial, principalmente aquele que é líder, aquele que é pastor, é o dom do discernimento. Deus deixa, através da iluminação do Espírito Santo, muito claro quem é eleito e quem é dissimulado. Tessalônica, em tempos antigos, era a cidade dos banhos quentes. Era Mossoró, o salgadinho daquela época, dos banhos quentes. A igreja foi fundada ali pelo apóstolo Paulo e Silas, na segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 17. Versículos de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume,
foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com ele acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando-se Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram a Jasón e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Aqui nós podemos observar a razão pela qual a maioria dos membros desta igreja, que era modelo de igreja de Cristo, a sua maioria era de gregos. No versículo 9 do texto, nós lemos: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os converterdes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo estava escrevendo esta carta de Corinto. Ele estava na cidade de Corinto quando ele estava escrevendo esta carta, por isso que ele fala de lembrança, de recordação dos tempos que passava junto com os irmãos ali. Então, meus irmãos, aqui Paulo, nós vamos nos ater ao versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Quais são as características de uma fé operosa? Aqui nós temos as marcas de uma igreja que agrada ao seu pastor e agrada a Deus. E a primeira marca é operosidade de vossa fé. Quais são as características da fé operosa? Nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. É a palavra de Deus nos dizendo, não o pastor Silas, mas a palavra de Deus nos dizendo as características, de uma fé operosa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira característica de uma fé operosa é uma fé salvadora.
Eles foram salvos. Eles eram eleitos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vê. A fé operosa é uma fé salvadora. A fé operosa é aquela que crê no invisível. Não precisa ver para crer, ver materialmente para crer, pegar para crer, mas crer em Deus sem ver. Ama a Deus sem ver fisicamente. Ele é invisível para nós, fisicamente visível espiritualmente. Portanto, somente aqueles que são crentes, que são eleitos, são humildes, veem a Deus. A fé dos eleitos. Hebreus 11, ainda no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé operosa é uma fé que agrada a Deus. João, capítulo 15, versículo 16. Prestem atenção. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Estas são as características de uma fé operosa. Primeiro, uma fé salvadora. Segundo, uma fé invisível. Terceiro, uma fé que agrada a Deus. E quarto, uma fé que produz frutos. Não dá para enrolar, meu Deus. Tem que ser de fato convertido. Tem que ser de fato eleito. Enrolar, a gente só enrola os homens do mundo. Mas a Deus ninguém enrola. Portanto, uma fé do eleito é uma fé operosa. Uma fé salvadora.
uma fé invisível, uma fé que agrada a Deus e uma fé que produz fruto. Que tipo de igreja tem essa fé? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, uma igreja de fé operosa é a igreja que vive pela fé. Não vive baseada em planejamentos estratégicos, por mais belos e tecnicamente perfeitos que eles sejam, mas é pela fé. Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Então, uma igreja de fé, ela vive pela fé e ela trabalha pela fé. Não confiado em nós mesmos, não confiado na nossa competência, não confiado na nossa lábia, mas confiado em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está dentro do nosso coração e intercede por nós a cada momento da nossa vida. E nós somos crentes. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? Para Deus se agradar de uma igreja, para Deus se agradar de uma pessoa, é preciso que sejamos pessoas de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Segundo ponto, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que é abnegação? O que é um amor abnegado? A igreja de Tessalônica era uma igreja cujos membros tinham um amor abnegado. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem amor abnegado. Amor abnegado é aquele, se eu tenho um amor abnegado por Antônia, eu me sacrifico por ela, em benefício dela. Se eu tenho um amor abnegado por a irmã Terezinha, eu me sacrifico em benefício dela. E assim por diante. Então, amor abnegado é sacrificar-se em benefício do outro. Esse é o amor que a igreja de Tessalônica tem. Por isso que ela era modelo. E que nós devemos ser, para sermos modelo. É isso que Deus quer de nós. Eu sempre preguei para a igreja de Bairro Novo que o amor
deve ser a marca que caracteriza a igreja. A igreja de Cristo. E nós temos como modelo a igreja de Tessalônica, como muitos outros irmãos, como os apóstolos, irmãos cristãos, os primitivos. A fidelidade desses irmãos a Cristo, nós devemos imitá-los. Em meio às provações, em meio às perseguições, porque eles eram fiéis. A fidelidade deles era fruto do amor deles para com Deus. E qual é a prova de que eu amo a Deus ou não amo? Você ama a Deus ou não ama? A Bíblia nos dá a prova. Vejam o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Ele disse: o amor e a obediência estão organicamente ligados. E como nós demonstramos amor a Deus? Se eu estou trabalhando hoje, eu estou demonstrando que eu não amo a Deus. Mas não é só isso, não. Isso é realmente uma demonstração muito clara e muito evidente que essa pessoa não tem nenhum compromisso com Deus nem com sua igreja. O que Cristo disse aos seus discípulos é que nós demonstramos amor a Deus quando guardamos todos os seus mandamentos. E ele diz: se nós recusarmos ou deixarmos de guardar qualquer mandamento de Deus, nós estamos provando que não amamos a Deus. Isso é Cristo que diz. Essa é a prova. A prova que nós não amamos a Deus é quando nós não obedecemos a sua palavra. Essa é a única e verdadeira prova de amor a Deus. É guardar todos os seus mandamentos. Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mateus capítulo 6, versículos 24 e 23. Mateus 24 e 33. Mateus 6, versículo 24 e versículo 33. Vejam. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e destruirá o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Qualquer um que for fazer qualquer outra coisa hoje que não vir adorar a Deus, está provando que não ama a Deus. Porque o que isso significa? Isso significa que em qualquer situação, aquele que ama a Deus dá primazia a Deus.
Se eu não dou primazia a Deus, eu dou primazia a outra coisa, seja qual for a outra coisa, é porque eu não amo a Deus. É o que Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que nós devemos dar primazia a Deus. Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, Ele em primeiro lugar. Ele tem a primazia. Nós não podemos deixar de servir a Deus por qualquer outra coisa. Qualquer coisa que nos atrapalhe de servir a Deus prova que nós não amamos a Deus. Está muito claro aqui. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus interpreta o amor de Deus para a humanidade. Vejam a nossa responsabilidade. Nós somos testemunhas. Somos nós que, com as nossas vidas, com a operosidade da nossa fé, que testemunhamos ao mundo do amor de Deus. A igreja verdadeira é a intérprete do amor de Deus para a humanidade. Então nós, aqui todos que somos membros desta comunidade cristã, devemos ter um coração cheio de amor para o próximo e querendo aprender mais sobre o amor cada dia das nossas vidas, querendo aprender como amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque os laços do fraterno amor, eles são benditos por Deus. Porque nós somos um só corpo no Senhor. Todos nós pertencemos a Cristo, portanto, obedecemos o mesmo cabeça, que é Cristo Jesus. Por que nós fazemos isso? Porque nós pertencemos ao mesmo Cristo, que é o nosso cabeça. Todos nós aqui esperamos o mesmo céu. Ninguém aqui espera um céu diferente. Todos nós aqui estamos aos pés da mesma cruz. E todos nós aqui fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mesmo nome. Como viviam os irmãos na igreja antiga? Há vários testemunhos a respeito de como viviam esses irmãos. Testemunho de pagãos. Que dizia que o primeiro Luciano, o pagão, dizia, o primeiro legislador, Cristo, convenceu a todos de que são todos irmãos, que são todos membros do mesmo corpo. E eles desenvolvem uma incrível atividade que demonstra isso. No dia a dia, diferente de todas as outras comunidades, eles estão dispostos a se sacrificar um pelo outro, amor abnegado. Tertuliano informa-nos diz que os nossos olhos piedosos estão completamente distintos dos olhos daqueles que são nossos adversários.
E ele diz: prestem atenção, vejam que, diferentemente de qualquer grupo, um cristão está pronto a morrer pelo outro. Eles aprenderam isso com o seu mestre. Eles não vivem com a intenção de distribuir os outros, porque o diabo vive ameaçando de morte à torta e à direita. O cristão, ele prega a vida eterna o tempo todo. O bispo Dionísio escreveu: a maior parte de nossos irmãos não se poupou e se manteve unida pelo mais achegado amor ao próximo. E uma vez eu falei aqui que esse mesmo dia os irmãos não tinham medo de visitar doentes. Se tivesse tido a Covid naquela época, eles não tinham deixado de visitar os irmãos que estavam com Covid, não. E tratavam bem deles. E isso não é impossível nos nossos dias. Lá dentro do nosso lar, eu e Antônia presenciamos uma irmã nossa cuidando de Quelita o tempo todo enquanto ela estava com Covid e sem deixar a gente entrar. Demonstrando o verdadeiro amor de irmã. Por quê? Os cristãos faziam isso. Porque eles tratavam bem os irmãos, mesmo doentes. Eles cuidavam deles por amor de Cristo. E por isso, eles sabiam se eles morressem, se eles morriam com Cristo, então eles diziam: alegremente podemos morrer com eles, porque morremos com Cristo. E o terceiro ponto: firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firme esperança, firmeza da vossa esperança. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nunca fica triste, porque ela nunca perde a esperança. Mesmo nesses dias difíceis em que nós vivemos dias difíceis. Muitos são aqueles que, devido a todas as lutas, estão ficando desesperançados. E todo mundo querendo voto, vendendo falsa esperança aos desesperançados. Mas a igreja de Cristo, os filhos de Deus, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, alimentam uma esperança viva em nosso Senhor Jesus. Qual é a esperança da igreja de Cristo? Qual é a principal esperança da igreja de Cristo? É o retorno do seu Senhor. É o retorno de Cristo. O que a Bíblia diz? Porque esta é a esperança viva e alegre da igreja. Como é que a igreja de Cristo será recebida no entorno de Cristo? É bom que você coloque essas imagens que a Bíblia produz para que nós tenhamos a fé firme no invisível. Qual é? Como é que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, será recebida por Cristo no seu retorno? A Bíblia diz que ela será recebida nas nuvens, como uma noiva imaculada,
sem rugas. Mesmo nós que já estamos no avançado da idade, vamos nos encontrar com Cristo sem rugas. Pois é, meus irmãos. Para quê? Para o gozo eterno com o nosso Senhor e Salvador. Esta, meus irmãos, é a gloriosa esperança da igreja que trabalha. Da igreja militante no Senhor. Concluindo, meus irmãos, é realmente um texto muito profundo. Se Deus quiser, numa época de mais tempo, podemos estudar esse livro todo para a gente, de fato, saborear mais profundamente cada uma das bênçãos que nós temos aqui. Mas vamos orar para que Deus faça de nós, igreja, uma igreja como a de Tessalônica. Que as mesmas virtudes que ornaram, que enfeitaram a igreja de Tessalônica, essas virtudes nos enfeitam. Que as mesmas características, as mesmas marcas que tiveram aqueles fiéis que pertenciam à igreja de Tessalônica, seja as nossas características também. Que a nossa oração, meus irmãos, seja que a nossa igreja, e que nós possamos ser instrumentos para isso, sejamos uma igreja onde somente o nome de Cristo seja honrado, louvado e exaltado por sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 23.